Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 338. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana e com o Gibson. Estamos desfalcados, mas o desfalque parece que descobrimos o pé frio, né, Gibson? O pé frio é do Dudu, certeza, velho. Aí, ó. Quem tava na dúvida, vamos levantar a hashtag fora Dudu. É isso aí, né, Ana? Um mês sem vitórias, o Dudu se ausentou e chegou uma vitória finalmente. Exato, eu não sei se exatamente isso tem relação, né, mas... Porque se for assim, a gente manda o Dudu lá pra Campos do Jordão todo final de semana já. Tipo, vamos fazer uma vaquinha. Manda pra Alasca de uma vez pra ver se a gente goleia uns jogos aí, né? Mas... E vou falar o seguinte, tem outro cara que vai faltar na semana que vem. Vamos descobrir se é só o Dudu que é pé frio aqui, né, Gibson? Exatamente. Vamos descobrir quem que é o pé frio. Agora que virou a chave é fácil ganhar jogo. Agora eu quero ver. Virou a chave. Não, eu também invicto ainda esse no Brasileirão aí, ó. Né? O pessoal só vê pelo lado ruim as coisas, tem que começar a ver o lado bom da coisa, hein, né? Nós brinca, mas se diverte também, né? Vamos lá, meus amigos. Essa semana o Corinthians jogou duas vezes. A primeira pela Libertadores, né? Um empate em 0x0. E agora, no domingo de tarde, 2x0 vitória contra o Fluminense na nossa casa, né? O Química Arena. É a partida que a gente vai começar falando aqui no nosso podcast. Mas é isso, Ana? Virou a chavinha mesmo? Você estava falando na semana passada que talvez tinha achado um caminho. É isso? Achou? Virou a chavinha ou não? Eu falei que essa semana a gente ia ganhar, não falei? Falou. Precisou, chama o Diniz. O Diniz quebra galho de todo mundo. Mas, assim, eu acho que ele tinha achado um caminho. O Diniz nem foi hoje, né? Já sabia, né? O Diniz, sabe aquele... O Diniz é a criptonita do Campeonato Brasileiro, ó, tipo... Vai perdendo força. Mas eu achei que ele tinha achado o caminho, mas o caminho, no meio do caminho, mudou, né? Porque o Paulinho machucou. Sim, vamos falar disso também. E ele teve que se adaptar. Mas eu acho que o esquema 4-4-2, ele vai se manter. Apesar da saída do Paulinho com a entrada do Renato Augusto. Como isso vai ser feito, ainda não sei. Mas eu acho que o esquema, ele arranjou. E é um esquema que tá dando um pouco certo. Menos pior. Aí acho que é mais preciso. Menos pior, porque se você pensar bem... Semana passada nós perdemos, mas não foi um jogo ruim pra nós, né? É um jogo que a gente merecia até ter um resultado melhor. Empatou na Libertadores, o jogo que nós perdemos em casa, e ganhamos hoje do time do Diniz, que dizem que é o melhor time do Brasil. Eu já tenho muita dúvida disso, mas tudo bem. Mas eu acho que achou um caminho. A gente não tava vendo caminho nenhum. Pelo menos agora tem um caminho, é jogar no 4-4-2. E a gente vê mais Yuri e Roger se buscando, nem que seja fazendo gol sem querer, tentando buscar um ao outro, né? Eu tenho a impressão que eles se desencontraram, mas encontraram. O Roger Guedes acabou encontrando as redes ali nesse desencontro e tá tudo certo, tá valendo. Vitória, 3 pontinhos na tabela fora do Z4. Você acha que virou a chavinha mesmo, Gibson? Agora é só vitórias daqui pra frente? Eu vejo o pessoal falando de crise, eu acho que a gente tá invicto a 2 jogos, cara. Né? É um piadista, ô Gibson. A gente não toma gol faz 2 jogos, cara. E vê aí, pô, né? E como a Ana bem lembrou, no jogo do domingo passado, pô, a gente merecia uma sorte melhor naquele jogo. Sabe? Pelo menos um empatinho, cara. Pô, o time jogou um jogo decente. E passa por aquilo que a Ana falou, né? Quando finalmente... Porque assim, o Luxemburgo não tá trazendo nada de novo pro time. Nada. Zero. Né? O time tá produzindo nhaca, era um catado em campo. Quando ele conseguiu armar um esquema e colocou o Paulinho naquela função de primeiro volante e funcionou, o Paulinho se machucou. E aí começa a comprometer o esquema dele. O lado bom, agora entre aspas, é que temos o Renato voltando. Vamos ver se o Renato não se machuca de novo, né, cara? Enfim, ele também tem um histórico de lesões que preocupa, né? E com o Renato, principalmente, a gente começa a ter armação de jogada, que é uma coisa que a gente é bizarramente carente. Foi ruim o empate na Libertadores. Poderia ter ganho, né? Devia ter ganho, aliás, a partida. Né? Mas hoje conseguiu virar ali em cima do Diniz, que nem apareceu na arena, enfim, deu prazer de nem ir lá. Azar dele, sorte nossa, bicho. Tá precisando desses 3 pontinhos, tá precisando, enfim,
ganhar um joguinho pra ganhar confiança. E eu espero que agora o time comece a virar a chavinha. A gente vai ter uma partida muito difícil, enfim, falar sobre isso depois com calma, na quarta-feira. Mas espero que o time entre com, assim, se não conseguir a classificação, pelo menos que faça um bom jogo, porque mantém a moral do time, sabe assim? Eu, nos últimos podcasts, tenho sido a voz contrária aqui, né? E hoje vou tentar não ser tanto, assim. Eu acho que a gente precisava do resultado, o resultado veio, 2-0 ainda, não foi nem 1-0 tão sofrido assim. Mas eu acho que o Corinthians está bem longe de achar um caminho. Acho que o Corinthians não consegue criar e dar chances para o nosso adversário. Hoje, tivessem eles um pouco mais de calma, talvez eles tivessem saído no primeiro tempo ganhando com o nosso placar, 2-0, né? Espero que vocês estejam certos, como a Ana, por exemplo, estava, quando eu até fiquei feliz na vitória do Corinthians com o Lázaro, lá dos 3-0 da Libertadores, né? Depois de passar um tempo só treinando, e a Ana já falou, não, mas o desempenho é ruim, e agora eu tô ao contrário, né? A Ana tá feliz com a vitória e eu tô criticando um pouco mais o desempenho. Eu espero que eu esteja errado de novo, Ana. Espero realmente que esteja errado de novo, Ana. Mas, independente disso, não gostaria de ver o Luxemburgo no ano que vem, e isso me preocupa bastante. Mas bola pra frente, espero que o Corinthians consiga vitórias aí, mesmo que não se classifique, mas que saia na quarta-feira com uma vitória. E de novo também, no final de semana, quando o time mais fraco no Brasileiro consiga outra vitória mesmo fora de casa, e aí começa a virar realmente a chavinha. E a gente vai fazer... Não só o Cássio vai estar feliz, como estão falando que ele estava feliz na coletiva, mas a gente também vai estar feliz aqui depois no podcast, certo? Diogo Nascimento comentando aqui no nosso Facebook, sai, Zica! E falando que o Yuri Alberto precisa ficar mais 2 jogos no banco para sair a nhaca. Enfim, até acho que hoje ele fez uma partida um pouco melhor do que ele vinha fazendo, né? Você vê que ele ainda mata umas bolas de canela, que é feio ali no meio de campo, né? Mas eu também achei que ele foi um pouco melhor hoje, um pouco mais participativo. E a troca dele foi melhor, né? Porque não entrou o Romero, entrou o Felipe Augusto. É verdade que o Lucha colocou o Romero no meio de semana, que pelo amor de Exato. Deus, né? Não faça isso, não faça Exato. isso. Aliás, vem colocando o Romero, não foi Vem só colocando- no meio da semana, né? Vem colocando. Mas hoje, além da falta do Dudu, a não entrada do Romero também pode ter feito a gente ganhar. Quem sabe, né, Ana? Quem sabe então. Mas eu acho que o Yuri Alberto tá melhorando. Ainda tá longe de ser aquele... Mas o time também tá longe de ser o mesmo time do ano passado, né? Também tem isso. Eu ainda gostaria de ver ele testar um meio-campista ali, deixar mais o Roger Guedes na frente, a gente ganhar mais o meio-campo. Acho que o Corinthians já perde muito no meio-campo com o Roger Guedes e com o Yuri Alberto, que os dois, eles marcam, mas não marcam, enfim, volta, mas não volta. Eu acho que o Corinthians precisava ter mais meio-campo, precisava ter mais força de meio-campo e criação. E aí, uma alternativa que eu vejo, até porque mais uma assistência do Fagner hoje, né? Acho que o Bruno Mendes está fazendo bem a lateral direita defensivamente. Por que não testar o Fagner? Já que ele está testando o Fábio Santos, né? O Luxemburgo também teve essa novidade, testou o Fábio Santos na volância, colocando o Paulinho na primeira volância. Por que não testar o Fagner no meio campo? Não na volância, claro, mas numa coisa mais criativa, de meio mesmo, né? Talvez o Corinthians ganhasse mais poder ofensivo. Enfim, meus amigos, a gente tem que falar do Roger Guedes, né? Marcou 2 gols nessa partida. Já são 17 gols no ano. Ele fez 50% dos gols que o Corinthians marcou nesse ano, né? Impressionante a marca dele. Já ultrapassa o Romero como o segundo maior artilheiro da Neoquímica Arena, né? Com 28 gols. O Romero fez 27 em 111 jogos. O Roger Guedes fez 28 em 58 jogos. Quer dizer, quase jogo sim, jogo não. O Roger Guedes marca um gol na Neoquímica Arena. Impressionante a marca dele. E se não fosse ele, nosso ano seria muito pior, né, Ana? Ah, com certeza, né? Eu sempre fui fã do Roger Guedes, sempre defendi ele desde o ano passado. A gente sabe que ele tem uns defeitos, que ele é fominha demais. Até no segundo gol eu tenho dúvidas se ele... O gesto técnico é de quem vai passar pro Yuri, mas eu não sei se a força de vontade dele já não é cabecear pro gol mesmo e vambora. Mas ele tem feito a diferença e eu acho que só não tem mais gol pela saída do Renato Augusto, porque ele estava jogando muito bem ali com a triangulação com o Renato Augusto. Eu espero que nem o Gibson falou, que o Renato Augusto agora se firme, machuque menos, que eu acho que vai potencializar ainda mais o Roger e talvez consiga trazer o Yuri Alberto pra terra de novo, né? O Roger tá jogando um bolão, e não só fazendo gols, enfim, que isso se espera de quem joga lá na frente, mas você vê ele voltando, ajudando na marcação, sabe? Pô, tem hora que ele tá na cabeça da área ali, cara.
Mas eu acho que a hora que os dois tiverem... se o Yuri sai dessa zica, enfim... Pô, vai ser uma bela dupla ali na frente, cara. E com o Renato ali agora... geralmente joga ali mais pra esquerda ali. O esquema que tava funcionando pra caramba antes é justamente o Renato, Fábio Santos e o Roger Guedes. Esse triângulo da esquerda ali funcionava muito bem no time. Então o Renato voltando, na teoria, potencializa muito o Guedes, né? E vamos ver se isso reflete também o Guedes potenciando o Yuri Alberto também. Já falei aqui isso antes, a gente não pode abrir mão do Roger Guedes, mas eu vou discordar do Gibson. Eu acho que ele... às vezes ele volta, mas é que ele volta para no inglês ver. Ele não marca tanto, não. Ele precisava ser um pouco mais ativo na marcação e um pouco mais de frequência, né? A gente vê ele voltando algumas vezes e realmente, às vezes, ele até rouba a bola lá atrás, mas eu acho que não é uma constância, enfim. A gente não pode contar com ele no nosso setor defensivo e a gente deveria contar com ele no nosso setor defensivo nesse esquema que deixa o Yuri Alberto mais isolado. E eu era a favor, até pela fase do Yuri Alberto, de tirar o Yuri, colocar o meio-campista e deixar o Guedes mais livre para... E aí sim, ele faz o que ele quiser em campo. Então, eu era a favor disso. A que eu tenho, Gui, só comentando isso aí, é que eu acho que às vezes ele fica um pouco... Ele não vai tão na entrada da área, porque assim, se ele conseguir pegar uma saída de bola rápida, ele é o cara que consegue sair com a bola rápida dominada e fazer a jogada. E tentar... O Yuri não consegue. O Yuri, se pegar uma bola e tiver que disputar a bola com alguns zagueiros, ele se ferra. Né? Não, eu concordo com você. Só que eu acho que poderia colocar um meio-campista, ou como eu te falei anteriormente, o Fagner, talvez improvisado, ou enfim, qualquer um, para fazer essa criação. E aí ele realmente, ele parte de trás, ele não é 1 contra 1, né? É 1 contra 5, 6. Sim, acho que se ele sair no 1 contra 1, ele tem mais poder de capacidade de escapar e finalizar a jogada ou até criar uma jogada para outro jogador. Sim. Eu acho que ele voltando tanto, ele tem essa criação de verdade, Gibson, mas eu acho que a gente perde a força dele ofensiva ali. Bom, vamos lá. No meio da semana, o Coringão empatou pela Libertadores 0-0, que a gente fez a nossa live, né? E eu acho que a gente chegou na conclusão que a frase do Luxemburgo gostava de dizer definia bem, né? O medo de perder tirou a vontade de ganhar. É isso mesmo, Ana? Eu acho que sim. Mesmo vendo os dois jogos da ponta, né, do Flamengo e do Fluminense, a gente fica com a mesma impressão de que o Corinthians ficou com medo de perder, sim, mesmo porque é um time argentino muito que marca forte, que corre bastante. Então o Corinthians ficou com medo de se abrir e tomar o gol. Eu acho que o medo de perder deixou a gente atrás ali, uma pena, porque se a gente consegue ganhar o jogo ali, a classificação da Libertadores estaria melhor encaminhada, né? Mas vamos torcer aí. Na verdade, a gente, assim, eu não sei, a gente não sabe o que é, né? Porque a gente começa achando que tá fora de tudo, depois quer que classifique tudo, a gente não sabe o que é, né? Mas vamos jogo a jogo, como tá o Luxemburgo dizendo, vamos jogo a jogo, torcer para que ele encontre o caminho, que o time jogue bem, pelo menos, né? Como foi hoje, no segundo tempo, né? Porque o primeiro tempo foi repeteco do jogo de quarta-feira, né? Mas é isso, Gibson. O Corinthians já jogou nessa partida da Libertadores com um a mais, né? 20 e poucos minutos ali do segundo tempo. É mais ou menos, né? Porque a gente tava com o Yuri, que não tá fazendo nada, e depois entrou o Romero, que também não faz nada. Então talvez a gente tava com um a menos nesses últimos 15 minutos, né? Eu acho que a partida contra a Argentino Júnior não foi só esses 15 minutos do final, sabe? Tipo, a dificuldade de criar vem de antes, enfim. E quando eu tinha oportunidades, que são poucas, são raras, escassas, desperdiçava. Hoje mesmo, a gente não teve tantas oportunidades assim, mas aproveitou. Quando teve, foi lá e fez, né? Isso talvez mude agora com um pouquinho mais de confiança, começa a mudar um pouquinho essa chavinha, né? Eu espero que sim. O Lucha era conhecido por ser mais ousado nas suas alterações, tentava coisas diferentes, e nessa partida ele me deixou bastante decepcionado, mais ainda, né? Pra vocês verem como a decepção foi grande nesse jogo de 0-0 aí. Na verdade, o Corinthians ainda depende só dele para se classificar, basta ganhar as 2 partidas na Libertadores, né? Isso é bom e ruim, né? Então, isso é bom porque o Corinthians não consegue fazer isso. A gente tá falando aqui um mês aí sem vitórias, né? Enfim, acho que vai ser um jogo complicado de qualquer forma, com o Independente Del Valle ali. E por esse resultado, quer dizer, o empate favorece mais o Independente Del Valle do que o Corinthians, né? Então, o empate mantém as colocações das duas equipes e o Corinthians precisa ultrapassar ele para ter a vantagem na última partida contra o teoricamente adversário mais fraco, que parece que está ressurgindo aí. Hoje todos os times do grupo do Corinthians têm chance de se classificar, né? Mas aí foi a Libertadores. Eu acho que o de se lamentar ainda mais nessa partida foi a contusão do Paulinho, né, Gibson? A gente tem algumas... Enfim, essa demora de dar um diagnóstico ali me preocupa muito, né?
Alguém falou alguma coisa? A gente vai ser cirúrgico ou não vai ser? Alguém passou um diagnóstico? Olha, eu acho que não tá fechado, mas pelo que eu li, 90% de chance de cirurgia de novo. E vai ficar mais um tempão afastado, enfim. A questão pra mim do Paulinho é a seguinte: tudo bem, o cara para de novo. Será? Essa lesão foi aquela que ele ficou 8 meses ano passado fora, enfim, né? Se o cara vai voltar o quê? Ano que vem pra jogar. Se for 8 meses, ano que vem. Né? Vai jogar o Paulista, sei lá, se muito, né? Mas o cara vai voltar com que confiança, bicho? Porque o cara volta, passa 2, se machuca de novo. Cara, de repente tem que aceitar o fato de que, bicho, tá na hora dele pendurar o chapéu, bicho, sabe? O físico dele não aguenta. Se eu fosse o Paulinho, eu estaria considerando sinceramente, assim, cara, pendurar o chapéu. Pô, já fez o que precisava fazer, velho. Já provou que tinha que provar. Saca? Vai ficar se machucando de bobeira. Eu, honestamente, fico triste, porque adoraria ver ele jogar o resto da temporada. Ele tá, pô, se achando ele na função nova, né? E provavelmente ia trazer bastante alegria pra gente esse ano. Mas, assim, eu fico chateado pela lesão, mas além da lesão, eu acho que isso aí pode ser, depende talvez do fim da carreira do Paulinho. E vou falar com a doutora aqui do nosso grupo, né? A Ana. E aí, Ana? É cirúrgico? É pra operar ou não é? Então, eles não deram muita... Falou que tá muito inchado e demasiado. Eu tenho um pouco de esperança, porque se fosse uma ruptura total do ligamento, pelo exame clínico já daria pra saber. E eles estão falando que se for uma ruptura parcial, talvez dê pra fazer tratamento conservador, né? Então, vamos torcer pra que seja uma coisa mais leve, né? Que ele demore 3, 4 meses pra jogar, mas não tenha que fazer cirurgia, tudo isso, e ele consiga voltar ainda esse ano. Eu acho que foi o Neto, né, que falou, é cirúrgico, não sei o que, acho que se precipitou um pouco, porque o próprio Joaquim Grava deu entrevista falando que não deu pra avaliar corretamente. Então isso me dá uma esperança de não ser uma ruptura total de ligamento, porque se fosse total, daria pra ver por exame físico. Já falei aqui diversas vezes, adoro o Paulinho, gosto demais. Ele tava feliz de vê-lo na primeira volância, apesar de que nos jogos que ele jogou, o Corinthians não teve bons resultados, né? Acredito que ele já deve estar pensando, Gibson, em parar já faz um tempo, né? Não deve ser uma coisa nova pra ele, que já sabe que tá chegando no final da carreira. Não gostaria de ver ele parar. Não, vou ter que fazer uma cirurgia, então vou parar, não volto mais. Gostaria de, mesmo se fosse cirúrgico, que ele tentasse se recuperar, mesmo que fosse pra jogar alguns minutos no Paulista, que seja. Eu acho que vale a pena o Corinthians preparar a saída dele, fazer essa parte que é a despedida dele, né? Vou jogar mais o Paulista e vou me despedir do Corinthians, enfim, se for o caso. Mas vamos esperar aí, né? Espero que a Ana esteja certa e não seja um caso de cirurgia, que o Paulinho ainda volte esse ano, então. Você ia falar, Ana? Queria relembrar que tá entrando mais gente agora pra gente falar de novo do link, né, da camiseta. Boa, Ana. Então tá em cima, embaixo, do lado, depende de onde vocês estão vendo. Olha lá, o Gui tá mostrando a camiseta aí, ó. Lembrando que ela é unissex, eu tenho a minha também, que ela tá lavando. Pode lavar à vontade, na máquina, não estraga, tá? Não faz bolinha. É unissex, pode usar pra comprar pra mãe, pro irmão, pro primo, pra tia, pra avó. Presente pra todo mundo aí. Pode dar a caneca também. Tem os dois links. Um link já linka o outro também. Vamos aí divulgar a Irmandade Corintiana para o mundo. É isso aí, Ana. Obrigado pela lembrança. Pessoal, a nossa camiseta e a nossa caneca aí à venda. Só depende de vocês para ter a Irmandade no peito aí. Enfim, outro detalhe curioso dessa partida da Libertadores foi a presença do goleiro Carlos Miguel, né? Jogou os 90 minutos. O Cássio estava com uma indisposição. O que ele estava mesmo? Amidalite. Obrigado, Ana. Amidalite no Cássio, Carlos Miguel no gol. Enfim, o Cássio tá com uma certa crise com a torcida e tal. Enfim, eu tô achando que o Carlos Miguel vai tirar a posição do Cássio, hein? Você tá achando nesse momento? Não, nesse momento não, mas talvez até já o ano que vem. Eu vejo o Carlos Miguel como substituto do Cássio, sim, mas eu não vejo num futuro próximo. Não acho que a torcida tá tão contra o Cássio, assim, não. Acho que a fase não é boa e aí acaba que todo mundo acaba sendo prejudicado com isso. Mas com a fase voltando ao normal, tenho certeza que a gente vai voltar a ganhar os jogos aí. E o Cássio vai voltar a ser o ídolo que era. Não vamos ter crise, não. Eu acho que o Carlos Miguel vai ser o futuro próximo. Daqui uns 10 anos. Olha, o Carlos é um cara que é um goleiro que promete. Ele deve ter acho que uns 10 centímetros a mais que o Gil, que já é um cara grande, enfim. Então, geralmente esse pessoal muito grande, às vezes o cara é mais lento, é mais ajeitado. E não, ele é rápido, enfim, ele é um cara que tem velocidade, tem reflexo, né? E parece estar à vontade na função. Às vezes que ele jogou, que ele entrou, vestiu bem a camisa, né? Não sentiu peso, enfim.
foi lá e falou, legal, tô aqui, deixa que eu resolvo aqui. Eu acho que ele é sucessor natural do Cássio, isso não, pra mim não tem dúvida. Mas eu acho que o Cássio vai ficar ali até a hora que, ou que ele quiser, ou que ele começar a fazer cagada. Às vezes o cara deixa passar o momento de sair, né? Em vez de sair por cima, sai bonitão, fala, ó, bicho, pô, eu sou o cara fica ali, começa a cometer erro besta, começa, às vezes, a custar um jogo importante, um erro do cara. Se ele se aplicar, treinar pra caramba, sei lá, mantiver aquela dieta e, sei lá, botar esse foco, eu acho que ele tem tudo pra continuar jogando em grande nível mais 1 ou 2 anos, né? Pode ser que não, posso estar enganado, enfim. O que eu só não gostaria de ver é o Cássio saindo, sabe, aquela saída esquisita que você fala, pô, bicho, passou a hora, bicho, não era agora pra você ter saído. E quando ele sair, o Carlos Miguel vai assumir com certeza. Pra mim vai depender do Cássio. Ou do bom senso dele ou da falta de bom senso dele. Espero que seja pelo bom senso dele. E olha, o Cássio, o ano passado, fez um ano espetacular, né? Um dos melhores anos da carreira dele. Claramente, esse ano, até pela fase do clube, já tá mais ou menos, mas até acho que seja mais culpa do sistema defensivo, não é nem dos zagueiros exatamente, do sistema defensivo do clube. Mas eu vejo ganhar muita força na torcida, especialmente, querer que esses medalhões saiam, né? O Carlos Miguel jogando bem, mostrando essa frieza que o pessoal tá falando aqui nos comentários, eu acho que ele ganha força nos bastidores, entendeu? E aí, se chegar um outro treinador, que eu espero que chegue logo, eu falo isso toda vez, né? Podia ser amanhã chegar um. Eu acho que ele vai ter até mais liberdade pra tirar o Cássio, o que parecia improvável uns anos atrás. Eu acho que hoje já não é mais tão improvável. Enfim, meus amigos, agora nós temos a Copa do Brasil no meio de semana, né? Vamos enfrentar o Atlético Mineiro, quarta-feira, 9h30 da noite, na Neoquímica Arena. A gente precisa ganhar com 2 gols de diferença dos mineiros, né? Pra levar pros pênaltis. Pra levar pros pênaltis, pelo menos pra ficar na competição, né? Levar pros penalidades e aí, de repente, o Cassião aí ser elevado novamente pela torcida, né? Tanto que o Fagner não vai bater pênalti. Mas enfim, o Corinthians, em 50 jogos que fez em casa contra os mineiros, o Atlético Mineiro, ganhou 8 vezes pelo placar que a gente precisa fazer para levar para as penalidades, ou até 2 gols ou mais de diferença. Acontece que 4 desses resultados foram dos anos 60 para trás. Era muito amistoso. Enfim, a primeira partida que o Corinthians jogou em casa contra o Atlético Mineiro, por exemplo, foi 11-2, né, pro Coringão. Os últimos 4 vezes que o Corinthians conseguiu fazer esse placar, foi só o placar justo para justamente ir para as penalidades de exibição. Em 2014, 2-0, em 2009, 2-0, em 99, 2-0 e em 95, 3-1. O que esses anos têm em comum? Quer dizer, 2014 o Corinthians não ganhou nada, mas fazia um brasileiro interessante, fez um brasileiro interessante, que se classificou para a Libertadores, mas nesses outros anos o Corinthians batia o campeão. Que eu acho que vai ser bem difícil o Corinthians ser campeão esse ano, e eu acho que tá difícil a gente fazer 2-0 nos mineiros. Confia no projeto. Não, eu acho que se fizer 2 gols e levar pros pênaltis, eu vou dizer, mesmo que nos pênaltis não consiga a vaga, né? Mas mostra que o time voltou, o time tá de volta, tá na partida, tá no jogo. Pra mim não precisava nem ir pros pênaltis esse jogo, cara. Se ganhasse, mas ganhasse de 1-0, eu já ia ficar feliz, já ia falar, pô, bicho, olha lá, estamos conseguindo jogar com os caras, já tá dando jogo com os caras, né? A cagada foi outro jogo, a gente vai ter perdido a classificação no primeiro jogo, enfim. Mas assim, se fizesse uma boa partida, eu já ficaria feliz. Eu penso muito parecido com o Gibson. Se fizer uma boa partida, eu vou ficar bastante feliz, que significa que o Corinthians está no caminho certo. Vai ser uma sequência de partidas melhores. Se não tomar gol, melhor ainda. Mas na hora, se fizer o primeiro, eu vou querer que faça o segundo. Aí eu já vou esquecer tudo. Aí eu vou querer que classifique. Exato. Aí já vou querer que faça... tente a classificação, mas assim, se caso não consiga a classificação, que é a maior probabilidade, se a gente conseguir fazer um bom jogo, mostrando um caminho a seguir, assim, eu já fico satisfeita, porque a gente não tava vendo nada nos últimos semanas, né? Enfim, vamos ver o que o Lucha vai aprontar, não sei como é que ele vai encaixar, se ele vai encaixar o Renato Augusto logo de cara. Você acha que ele já vai começar o jogo com o Renato Augusto, Ana? Não, eu acho que não. Eu acho que ele vai começar o jogo do mesmo jeito de hoje, para sentir um pouco o Atlético Mineiro. Mas ele não quis falar durante a entrevista desse jogo de jeito nenhum. Foi perguntado diversas vezes como ele iria encaixar o Renato Augusto e todas as vezes ele falou, você vai me desculpar, mas eu não vou responder. Você vai me desculpar, mas eu não vou responder. Eu acho que a função que ele colocou hoje, que é no lugar do Maicon, ele só vai, então, por um segundo tempo pra frente, assim. Pra mim, começa do mesmo jeito que começou hoje. Eu também acho que ele não vai entrar desde o começo, não. Eu teria receio. O Renato entrou bem, enfim, parece estar bem.
correu, disputou, lá. Não sei se forçaria a amizade, sabe? Tipo, deixa o cara voltar um pouco mais devagar, né? Eu fico com medo de pegar um cara que tem um histórico de lesões, não é? Foi uma lesão isolada que o cara tem um histórico de lesão, então eu não sei se eu arriscaria, não. Se começa a dar jogo, começa a sentir, tipo, pô, dá pra fazer 2, levar pros pesos, bicho, aí vai colocar todo mundo e vai pra cima, né? Mas eu acho que eu não começaria a partida com ele, não. Eu acho que tem um fator interessante na entrada, durante a partida do Renato Augusto, que é o que a gente viu na partida de hoje, né? Jogando na nossa casa, né? O Química Arena vai gritar, vai apoiar. O Renato Augusto traz a torcida muito pro jogo, né? E acho que esse é um fator importante que espero que o nosso treinador também explore, né? O Renato Augusto entra e a torcida começa a ter esperança de novo de ver o Corinthians fazer 1-0 e de repente os 2-0 aí pra Ana se esgoelar até não poder mais. E daí o Corinthians no sábado, meus amigos, sábado vai enfrentar o América Mineiro 6h30 da tarde, um jogo fora, né? Não será na nossa casa, né? O Química Arena. O América que está no Z4, né? O Coringão saiu e o América... O Mancini ainda tá treinando lá? Sim. Lembrando que o Gil levou o amarelo, o terceiro amarelo hoje, tá fora. Então a gente vai ter uma zaga diferente aí. Balbuena afastado, Bruno Mendes na lateral... Espaço pro Caetano, né, Ana? A gente não sabe se ele vai colocar o Fagner na lateral e o Bruno Mendes na dele mesmo, né? Que pode ser uma opção, ou se vai jogar Murilo e Caetano. E eu acredito que vai jogar Fagner na lateral direita, tá? Mas é só um achismo na minha cabeça. Eu acho que ele não vai fazer Murilo e Caetano. Mesmo porque são 2 zagueiros canhotos. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu espero que o genial Mancini quebre o nosso galho e continue, já que não tá ganhando nenhuma, continue sem ganhar. Então, e a gente ganhe mais uma aí sábado, Se ele chegar lá, né? Se ele chegar lá, né? Se ele não chegar, também espero que a gente ganhe. Eu espero que a gente ganhe com o Mancini, sem Mancini, com todo mundo. Tipo, a gente precisa embalar 2 vitórias aí no Campeonato Brasileiro pra tirar mesmo a zica e conseguir. E acho que nada melhor do que pegar A gente tava pegando muito time de cima. Acho que quando pega time que tá na zona do rebaixamento, a gente não pode deixar ponto pra trás. Tem que fazer os 3 pontos aí e conseguir a classificação. Conseguir subir na classificação, né? Estamos em 14º. Eu tô com a Ana, eu tô achando que o professor vai botar o Fagner na direita e vai trazer o Bruno Mendes de volta pra zaga. Né? Duvido que ele vai entrar com Caetano e Murilo. Podemos ser surpreendidos, vamos ver, enfim. Vamos ver o que o professor, né, monta em cima da gente. Mas é jogo pra fazer mais 3 pontinhos, pelo amor de Deus, e tirar essa zica de vez ali do brasileiro, já subir pro meio da tabela e ficar ali no meio da tabela, já mais tranquilo. E aí, com tranquilidade, tudo começa a acontecer melhor. Sem dúvida nenhuma, né? Precisa ter tranquilidade, coisa que a gente não estava tendo. Sempre bom lembrar a culpa, especialmente e principalmente da diretoria e do nosso presidente, do William Bundão. Enfim, se não conseguir a vitória, que a gente sai com um pontinho de lá, pelo menos, né? Não pode perder para um time desses fora de casa se a gente quiser continuar subindo na tabela aí. Enfim, nessa partida de hoje também teve a campanha, né, da CBF de com racismo não tem jogo, né? Em função do que aconteceu com o Vini Júnior, né? Passaram aí o presidente da CBF, passou essa lei, né? Se houver episódio de racismo, os times podem sair de campo e o juiz pode encerrar a partida no mesmo instante. Será que isso vai acontecer, Ana? Essa aqui é a minha dúvida. Será que isso vai ser colocado em prática? Eu sei que vão me xingar aqui, mas eu vou falar que não. Que eu acho que não vai acontecer, tipo... Porque não vai... Não vejo união dos jogadores pra isso. Cada um só tá preocupado com o seu, na verdade. Se eu estiver ganhando, eu não vou sair. E pra mim é isso que vai acontecer. E tem que ver o que vai acontecer depois. Os jogadores saem, o time sai... O jogo é WO, é o resultado que estava na hora. Exato. A torcida vai ter alguma punição, o estádio vai ter alguma punição, isso eu não fiquei sabendo. Falado, né? Nada disso. É tudo meio no vai-da-volta, porque todo mundo já sabe que não vai cumprir. Você tem que fazer uma regra clara, copiando lá o cara que falava que eu não lembro o nome. Mas, tipo, é isso que vai acontecer se tiver caso de racismo no Campeonato Brasileiro. O juiz pode parar o jogo, porque vai acontecer se for o time que foi... que a torcida que fizer, o time vai perder os 3 pontos. Pronto, acabou. Vai pro outro time. É isso que vai acontecer. Não precisa dos jogadores. Olha, cara, o Brasil é aquele país que tem lei que não pega, né? Isso já é famoso aqui, né? Sempre que sai alguma lei, então fala, vamos ver se vai pegar. Eu não confio, bicho, na CBF, eu confio nessa galera toda pra fazer isso, cara. Seria bom
se acontecesse, mas eu duvido. A iniciativa é ótima, mas eu acho que tá faltando mais detalhes, né? Porque exato. se for apenas um torcedor, né? O que pode acontecer? Para-se o jogo? Ou tem que ser 2 ou 3, ou enfim, quantos, né? Pra se parar a partida. Tem algumas coisas que precisam ser... E aí essas coisas, para o jogo, 3 pontos pro adversário, para com o resultado que tiver em campo, enfim. Mas eu também tô achando muito... Pra fazer média, né? Aproveitando o momento ali do caso do Vini Júnior, que é grave, gravíssimo, tinha que tomar uma atitude, mas essa atitude parece muito aberta ainda, sem força de vontade, só pra... Olha só, estamos fazendo alguma coisa. Vamos ver aí o que vai acontecer. E Ana, e as meninas? Como é que foram as meninas? Eu sei que teve uma paulada de gol aí, né? Então, nós tivemos no meio de semana, né, um jogo contra o SCA, que é um time, como se fosse um time que quer montar uma base de futebol feminino. Então, pra vocês terem uma ideia, tinha uma jogadora de 26 anos, depois tudo de 19 pra baixo. Então, acaba que é um outro nível, apesar de jogar o Campeonato Paulista, mas não é o mesmo nível do Corinthians e acabou mostrando essa diferença em campo quando fez 12-0. Só que hoje, não tem como eu te dizer como foi o Corinthians feminino, porque o Corinthians não passou o jogo do Corinthians feminino em lugar nenhum. Avisou uma hora antes que o universo CCP não estava funcionando e era o único canal disponível, quer dizer, não podia passar pelo Corinthians TV, não podia passar por Twitter, Instagram, que nem a gente faz a live aqui. Então fica impossível da gente falar como foi o time. O time ganhou 1-0 do Atlético Mineiro, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, é líder do Campeonato Paulista, mas o jogo de hoje não tem como comentar, porque o Corinthians fez o favor. Aliás, né, a gente sempre fala aqui que a diretoria consegue fazer uns negócios quando não é no futebol. Quem me muda o jeito do fiel torcedor no meio do campeonato? Aí hoje tivemos o menor público na arena. A incompetência dessa diretoria acho que vai ganhar prêmio. Se tivesse um prêmio tipo Oscar, eu daria pro Duílio. Mostrando cada vez mais incompetentes. Hoje em dia, qualquer um com um celular na mão consegue transmitir para qualquer mídia. Se não pode ser pelo aplicativo, que transmitisse para qualquer outro lugar, mas dava a chance da gente ver as meninas jogar, elas que estão jogando muito bem. Então, elas estão levando o nome do Corinthians, né? Se deu uma encrenca com o esquema de transmissão, bicho, cara, pega uns tripézinhos, põe ali, pô, tá cheio de celular com filme em 4K, bicho. Você põe online, põe no Facebook, bicho. Assim, vai ficar melhor qualidade? Não vai. Mas, bicho, pelo menos dá pra ver a partida, cara. Põe um celular aqui, outro lado do campo, acabou. Agora, se fazer sem transmissão é muito deprê, cara. É muito amadorismo. Aí o que acontece? Tinha transmissões... Piratas, que estavam com 2.000, 3.000 pessoas assistindo. Tipo, é muita burrice. Exato. É exatamente isso. E pior, né, Gibson? Não é só os torcedores. E os patrocinadores? Que o time feminino começa a ter patrocinador só do time feminino. Exato. Começa a dar lucro, começa a dar... vocês não transmitiram o jogo por quê? Eu, se fosse um patrocinador, ia bater lá na porta do... Cadê? Por que não transmitiram o jogo? Por que não fizeram alguma coisa, né? Mais uma aí na conta dessa diretoria. Olha, a gente não pode votar, porque a gente não é sócio do Corinthians, mas se votar numa diretoria que fez tudo isso nos últimos 3 anos, é um absurdo, né? É você não gostar do Corinthians. Mas aí eu acho que é isso então, meus amigos. Vamos encerrando essa live, este podcast 338, na esperança da gente ver um time lutador na quarta-feira e afundador do Mancini no fim de semana que vem. E Gibson, lembra nossas redes sociais aí, por favor. Bora lá então, estamos ao vivo aqui no Facebook, no YouTube, no Twitch. Temos também o Instagram, o Twitter, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles irem mandar corintiana com TH, só no Twitter querem mandar timão. E lembrando, pessoal, que a nossa camiseta está disponível no Mercado Livre. Pode comprar o link tranquilo, você vai receber em poucos dias a sua camiseta. A preço de custo, não estamos ganhando nada com isso. E na semana que vem a gente volta no domingo, né, Ana? Domingo às 7 da noite, né? Domingo, 7 da noite, estaremos de volta com a nossa live aqui. Muito obrigado pela participação de todos e vai, Corinthians! Vai, Corinthians!